Olá pessoal, tudo certo? Então, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos abordar o tema das perguntas WH. Então, são as perguntas abertas que eu vou falar para vocês logo na sequência. Só uma ressalvazinha, na última aula eu falei que nós iríamos trabalhar com as respostas, tá? Mas eu achei melhor fazer um leve ajuste ali no cronograma, porque já que nós estamos vendo perguntas, eu quero continuar na versão pergunta por mais 2 aulas, que vai ser o composto dos WHs na outra, e daí sim nós vamos adentrar as respostas todas com bastante calma e tranquilidade nesse quesito, tá bom? Então só por isso que eu acabei alterando ali. Muito bem, olha só. Pessoal, então estamos falando dos nossos famosíssimos Double-Weight Questions, né? Que são as famosas perguntas WH. Então eu quero apresentar para vocês aqui o seguinte, eu tenho 2 tipos de perguntas em inglês, tá? Perguntas abertas e perguntas fechadas. Qual a diferença de uma para outra? As perguntas fechadas são aquelas que me dão yes or no, ok? Como respostas. Às vezes um sou ali de mais ou menos ok, mas eu quero uma confirmação ou uma negação de você. E como vou descobrir que essa pergunta ela é fechada? Porque todas elas vão começar com os auxiliares. Do, does, did, will e would. Então eu pergunto assim, would you go? Né? Você iria? Yes, I would e no, I wouldn't. E assim por diante. Então eu quero um yes or no aqui, tá? Até aí, ok. E as perguntas abertas, pessoal, quem seria? Então, assim, as perguntas abertas seriam aquelas, né, que eu vou extrair ou solicitar uma informação que não seja yes or no. Eu quero uma informação nova. Eu geralmente costumo dizer para os alunos que são aquelas perguntinhas em entrevistas de emprego, né? Quem era o seu chefe? Por que você quer sair? Onde você trabalhou pela última vez? Quanto você ganhava? Ó, quanto, como, onde? E por que eu utilizo isso? Porque eu não quero uma confirmação, eu quero que a pessoa me dê a real informação daquilo que eu estou buscando dela. Então elas são muito mais taxativas. E qual que é o grande problema disso? Colocar situações, assim, 2 que são as mais traumáticas. Entrevista de emprego, ganha de disparada, e imigração, né? Quando eu viajo para os Estados Unidos e o agente de imigração vem em minha entrevista. Então, assim, ele vai perguntar assim, do you like the US? Né? Você gosta dos Estados Unidos? Sim, eu gosto. Não, não gosto. Não. Por que você veio? Quanto dinheiro você tem? Quem você conhece que mora aqui? Quantos dias você vai passar? Ó, todas elas são perguntas abertas. E nos 2 casos, dentre os demais, né, os milhares outros que nós podemos citar aqui, são situações que eu estou no momento mais apreensivo. E o que isso gera, pessoal? Isso gera uma certa brecha para que eu troque o meu WH e dou uma resposta que não é aquilo que a pessoa está perguntando. Mais ou menos do estilo assim, ó. Eu pergunto quem, tu me responde como. Eu pergunto quem, você me responde por quê. Eu pergunto quando, você me diz onde. Tá vendo? Esse tipo de informação, assim, tipo esse ruído gigante que nós temos da informação. Então, pensa numa entrevista de emprego, você me pergunta quem era o seu chefe, eu pergunto como, eu entendo como ele era. Eu falo que era legal, que era isso, que era aquilo, mas eu quero saber como. Ou seja, então, né, eu quero saber quem. Ou seja, ele dá esse tipo de ruído gigantesco. E o que ao final disso acontece? Porque assim, eu não lembro mais da tua pergunta, eu só sei que no nervosismo eu entendi quem, mas tu me perguntou como. E eu respondi quem e acabou ali. O que aconteceu? Você percebe que eu não entendi a tua pergunta, automaticamente bônus negativo e vai até a entrevista acabar. E daí você percebe que pela minha cara, né, pelo meu semblante, alguma coisa não bateu e você, putz, respondi errado. Aí já começa o nervosismo em dose tripla, aí é uma bola de neve, um erro atrás do outro, ou seja, uma entrevista de emprego ali perdida, né, uma oportunidade, às vezes, corporativa de um salário melhor e tal, que você queria tanto, acaba se perdendo por causa de falta de prática. Como é que eu não vou fazer esses vexames, né, essas trocas? Pessoal, só tem uma forma, praticando. Quanto mais eu respondo WH, mais eu acerto os WHs que me perguntam. Não se aprende falando, né? Não se aprende falar lendo, não se aprende falar ouvindo, você só aprende falar falando. Então é isso que as pessoas não conseguem entender. A teoria, ela é ótima da forma internalizada. Agora, para você externalizar, tu tem que falar. E para você falar, você requer teias gramaticais, teias por quê? Uma coisa que gruda na outra, que gruda na outra, que ganha para chegar lá em cima. Não existe isso daqui, esse zigue-zague gigantesco. Você vai trilhando a mesma linha de raciocínio.
né? Então, este é o grande objetivo das aulas, é que você tenha esse caminho super encurtado aí e que você tenha a chance de praticar, né? Então, quanto mais você pratica, mais tranquilo com a estrutura você fica, né? Então, as perguntas abertas aqui, pessoal, são aquelas perguntas que são os meus WHs, que vamos fazer uma listinha agora com vocês, tá bom? Vamos juntos lá. Só vou apagar aqui, só para ele não transferir. Ok, muito bem. Perfeito. Vamos juntos lá então, pessoal. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos os meus WHs mais importantes, porque não adianta eu fazer uma lista para você de 40, sendo que depois você vai fazer a troca, nanã. Então, assim, vamos de forma orgânica e comedida aqui nesse ponto, tá? Então, olha só. Primeiramente, ó, o que ou qual? Ah, é o mesmo? Sim. No inglês, o que ou qual é a mesma palavra que eu utilizo para perguntar. Então, vamos fazer listinha comigo? Como é que eu digo o que ou qual em inglês? Eu vou usar o meu what. Pessoal, vale lembrar que não é o a, é mais para o, é mais para o do que para a, ok? Então é what, não é what, ok? Então não é WhatsApp, é WhatsApp, WhatsApp, então é w, ok? Como se fosse mais ou menos assim, ó, tivesse um tiozinho aqui, esse w, né? Ok? Então esse som seria, entre aspas, ali, só para você fazer uma analogia ali na mente de vocês de como você vai conseguir chegar nesse som. Não é o o e não é o a, é o WhatsApp, né? Ok, essa é a ideia, ok? Então, tanto é que eu pergunto, what's your name? Qual o seu nome? E what do you do at the weekends, né? O que você faz aos finais de semana? Então, ó, qual é e o que você faz? Qual a diferença? Contexto. Única e exclusivamente contexto, ok? Onde? Então, nós temos aqui o nosso famoso onde. Como que é o onde, pessoal? É o meu where, ok? Então, esta é o meu WH para o onde, perfeito? Quando? Como é que eu digo quando? Eu vou usar o meu when, ó, o N para ali na metade, ok? Muito bem. Então, vale lembrar também que eu não tenho esse som desse E, é o where, e paro na metade do R. Quem? Então, quem que é o quem? Quem é o meu who, ok? Então, meu WH who, ele é o quem. Tipo assim, quem é a sua mãe? Who is your mother? Ok? Então, esse é o who. E o porquê? Porque ele é o meu why. Ok? Gente, eu tenho dois porquês, tá? O porquê na pergunta, padrão, sempre o why. E eu tenho o porquê na resposta, que eu já vou me adiantar aqui para vocês. E vou passar aqui, ó. Opa. Deixa eu só arrumar aqui. Que a luz aqui de baixo deu reflexo, daí eu não consegui enxergar direito. Então fica assim, ó. Que é o meu because. Não existe because, é sempre because. Então lembra de vogal, vogal, eu não vou ter o som do U, então eu vou ter sempre esse A. Então fica because, simples assim. Qual a diferença de um para o outro? Um eu vou usar para fazer as minhas perguntas, do tipo, why do you like English? Ou why do you study English? Por que você estuda inglês? Because I like, because I need, because I have a chance, e assim por diante. Então, pessoal, esse because é usado nesse contexto de respostas, ok? E aí eu tenho o meu como. Esse meu como, ele é meio que, né, meio que híbrido, por quê? Porque ele não começa com W, ele começa com H, porém ele pertence à família. Então, esse meu como, eu vou colocar o, é certo, how. Ok? Ele é o meu how. Lembra do how are you, de como você está? Ok? De como você vai, né? Então, esse é o meu how. Como você vai à escola? How do you go to school? E assim por diante, ok? Então, esses WHs aqui são os meus WHs mais usados e os mais importantes. Se você souber todos eles de forma pronta, né, rápida, daí ninguém pega vocês nas perguntas, né? Tanto perguntas de entrevista de emprego, ou perguntas de imigração, ou qualquer tipo de pergunta, né? Às vezes no mercado, né? Então, a quantas dessas você quer? Vamos falar do quanto e quantos na sequência, tá, pessoal? Então, não se preocupem que vai aparecer. Até aqui alguma dúvida? Tranquilos? Vamos entender então agora a teoria de como eu vou montar isso dentro da minha frase para que vocês possam aplicar. Então, vamos lá. Só vou apagar aqui e vamos para a nossa
Próxima tela, que é a minha equação. Parece uma coisa estranha, né? Mas vai ficar mais claro para vocês na sequência, ok? Daí caso, né, você queira depois para a aula, para dar um printzinho ou anotar e tal, isso é muito importante, porque isso revela a sequência que você vai estar sempre usando. Eu vou falar até onde eu não posso mudar e o que pode ser mudado na sequência, tá? Então, pessoal, olha só. Primeira informação que eu tenho aqui é o quê? Eu começo... Opa! Sempre esqueço de habilitar aqui. Isso, ó. Primeira informação que eu tenho aqui, então, é o quê? Eu começo com o meu WH, ok? Então, eu quero perguntar assim, ó. Por que você gosta de falar inglês? Tá? Essa é a minha pergunta. Então, por quê? Ó, why. Ok? Item da equação 1. Número 2. O que vai acontecer agora? Quem que vai entrar? Vai entrar o meu auxiliar. Ou, então, o meu portal, que é a mesma coisa. Ok? Mesma coisa. Só que isso aqui é uma coisa nossa e o auxiliar é uma coisa global do inglês, né? Então esse portal, assim, é uma coisa muito intimista, então por isso que a gente tem essa liberdade. Ó, então eu quero perguntar, por que você gosta de estudar inglês? Auxiliar. Você gosta? Gosta hoje? Do. Certo? Quem eu tenho na sequência? Ó, minha equação. Eu tenho você. Então eu tenho quem? O meu pronome. Ok? Essa é a ideia. Fica como you. É aqui, ok? Muito bem. Agora, por que você gosta? Tenho quem? Tenho o verbo gostar. Verbo like. Então, aqui eu tenho o meu verb, certo? Muito bem. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui, pessoal. Lembra que nós estamos trabalhando com os auxiliares no momento, né? Eu não queria poluir com dois verbos, porque eu achei que daí eu iria meio que tirar um pouco o foco dos auxiliares, que são os portais, e trazer um pouco para a gramática mais extensa ali dos verbos. Mas agora eu acho que é a hora de mostrar para vocês aqui, que também tenho certeza que vocês meio que indiretamente já usam, né? Olha só, a regrinha que eu tenho no inglês é a seguinte: verbo colada com outro verbo, o que vai acontecer no meio? Eu vou ter o to no meio deles. Ah, só assim? Não, eu vou explicar. Porque eu não gosto de passar informação, tipo assim, aceite que dói menos. Não, tem uma explicação. Lembra daquela aula que eu falei para vocês dos americanos falando português? Eu saber, eu gostar, eu brincar e assim por diante? Porque eu tenho um infinitivo. O que é o infinitivo? O verbo cru, né? Muito bem, então eu quero perguntar assim, você gosta, vamos colocar, você gosta de correr? Ó, você gosta de correr, vou colocar aqui, do you like. Ó, agora é de correr, ó, correr, infinitivo. O que eu preciso, pessoal? Do to e do run. Essa é a minha estrutura, ok? Tá, Fábio, então o que aconteceu? O que esse to fez aí? Então, olha só, vamos supor que eu não coloque esse to, tá? Então, eu vou tirar. Então, fica assim, você gosta, corre. Por quê? Porque lembra que se eu tiro o to, ele vira presente. Como é que eu digo eu corro? Eu corro é I run. Ele está sozinho, se eu tiro o to, ele sai do correr e entra para o corro. Então, se eu falo eu gosto corro, não fica legal. Como é que eu falo eu gosto de correr? O correr, eu preciso dele no infinitivo. E o infinitivo é ele com o to na frente. Então, moral da história, por esta razão, fica mais fácil a gente lembrar assim. Então, que verbo, verbo, eu preciso colocar o to no meio. E esse to nada mais vai fazer do que indicar que o segundo verbo vai estar no infinitivo, que é a forma crua. Ah, Fábio, mas e se eu quiser mudar o tempo verbal? Não impacta. Por quê? Porque o segundo verbo, pessoal, independente da carga genética aí do caso do tempo verbal, o segundo verbo vai ser sempre infinitivo. Ó, você gosta de correr, gostará de correr, gostaria de correr e gostou de correr. Repare que eu não mudei o correr. E eu não falo assim, você gosta de corre, você gostou de correu, você gostará de correrá. Olha que estranho. Eu só conjugo o primeiro verbo. Então, esse do aqui, ele vai ter o papel, vou colocar aqui, ó. Ele vai ter o papel crucial no primeiro verbo. O segundo, ele é cruzinho de tudo, ok? Então, não vou mexer nele. Daí, o que vai garantir isso? Isso vai garantir que eu sempre tenha o verbo neutro, porque o primeiro verbo, ele já vai trazer toda a carga genética da minha timeline, né? Da minha linha do tempo ali, ok? Então tá, então você gosta de estudar, por que você gosta de estudar inglês? Ó, então vou colocar aqui, eu coloquei o why aqui, vou colocar aqui por causa da pergunta, tá? Que é o WH, ok? Então, why do you like? Ó, verbo com verbo,
ele faz parte da estrutura. E que eu coloquei uma bolinha só para ele? Porque não tem como eu tirar, pessoal. Se eu tiro esse to, fica gosta de corre, gosta de anda. Não é gosta de correr, gosta de andar. Então, eu necessito dele. Então, ele é fundamental para a minha equação. Caso contrário, eu estou falando inglês de forma incorreta, certo? E o que vai acontecer aqui? Você gosta de falar. Aí eu preciso, ou de estudar, né? Acho que eu dei os dois exemplos, dei para você. Vamos colocar o falar aqui, tá? Ó, que é o verbo to speak, né? Ó, duas vogais, aquela leve esticada. Então, essa é a estrutura. Então, verbo, só vou apagar aqui, que daí eu acabei colocando essa ideia dos dois verbos aqui, ficou meio poluído, né? Daí para não ficar nada complicado ali para vocês e ficar muito confuso, porque nós não trabalhamos com confusão, né? Olha só. Daí ficou assim, ó. Daí eu vou ter o verbo mais o to mais o quê? O meu outro verbo. E esses dois aqui vão ser os responsáveis pelo infinitive, que vai ser o meu infinitivo. O que é infinitivo? Ó, para vocês aprenderem. Are, ir e or. Or, por, supor, né? O que é o verbo supor? Eu suponho, ele supõe, né? Então, ou seja, é bem raro, mas existe o or como infinitivo, tá bom? Então, olha só, no português eu vou ter esses como, né, os verbos mais comuns: brincar, vender, pular, fazer, beber, pôr e assim por diante, ok? Então, esses dois aqui vão compor o meu infinitivo. E aqui, pessoal? Agora daqui para frente eu chamo do ser. Esse C é maravilhoso, porque esse C é o quê? É o complemento, ok? Então, o complemento, pessoal, não tem limite. Daí eu posso complementar com o que eu quiser. Até ali, eu não posso alterar em absolutamente nada a minha estrutura. Não posso pegar, por exemplo, colocar aqui alguma coisa que não seja o auxiliar, ok? Se eu colocar o verbo to be, eu vou ter que mudar ali. Vamos ver isso na hora do verbo to be também, que eu vou dar outra opção para vocês do contínuos, tá? Então, não se preocupem. Então, se eu trocar isso daqui para cá, vai estar incorreto. A gramática me fala que o WH tem prioridade na pergunta. Então, ele vai estar sempre na frente dos auxiliares. E é isso. Aqui eu não posso alterar nada até a minha última bolinha ali, que é meu complemento. Aí eu posso, ó. Why do you like to speak English with me every day? Ó, comigo todos os dias. Ó, eu dei o complemento que eu quis. Aí eu vou juntando as palavras. Aí eu não tenho regra de isto, depois disso e depois disto. Então, até aqui, vocês não podem trocar nada em termos de estrutura da frase, né? Ok? Aí o complemento eu posso completar com o que eu quiser, ok? Simples assim. Alguma dúvida? Não? Então, se vocês lembrarem, WH, auxiliar, aqui pode ser, ó, do, will, does, qualquer um deles. Pronome, I, she, it, nanana, qualquer um deles. Verbo, qualquer verbo. O to, qualquer verbo e qualquer complemento. Ok? Então, essa é a minha estrutura. Vamos trabalhar comigo lá para a gente oficializar essa parte. Exercícios. Só voltar aqui. Muito bem, olha só. Onde você trabalharia? Não vou mais, ia até fazer a barrinha, não vou fazer a barrinha mais. Ó. Onde? Daí fica... Opa, só vou colocar o meu pincel aqui. Yes. Ó, onde? Where? E depois do where, pessoal, olha para onde eu vou. Verbo. Que tempo que está esse iria? Condicional. Só ele que vai dar esse iria no verbo. Você. You. O verbo trabalhar. Work. Montei a minha frase, ok? Where would you work? Acabou ali. Okay? Mas não usou tudo? Não precisa, né? Eu só expliquei para vocês ali um pouquinho mais recheado com dois verbos, mas eu posso terminar, se a minha mensagem não tiver dois verbos, eu posso usar um verbo só. Se eu tiver dois, eu respeito aquela regra. Se eu tiver um, eu vou até ali, sem nenhum problema, tá? Por que você bebeu? Ó, por quê? Porque na pergunta é o why. E eu vou, o que na sequência? Bebeu. Bebeu é onde, gente? Hoje, ontem ou amanhã? Bebeu ontem, melhor, né? Did, descobri que é passado. Você. You, né? Então fica why did you e o beber, drink. Fábio, não é bebeu? Sim, os dois dão bebeu no inglês, né? E a última, aqui eu coloquei dois verbos, sim. Onde você gosta de trabalhar? Ó, tem uma WH onde, né? Então, ó, onde
é o where. Vou para o verbo. Primeiro verbo. Isso aqui, pessoal, eu esqueço porque eu não vou analisar isso, né? Eu vou analisar o primeiro para dar o meu auxiliar aqui, né? Então, por que você gosta? Gosta quando? Hoje, do. Você, you. Gostar, like. Se eu coloco like work, porque você gosta, trabalha. Porque você gosta de trabalhar, infinitivo, aí eu preciso do tarará. E pergunta. Então fica, where do you like to work? Essa é a minha frase, ok? Bem tranquilo. Dúvidas? Tranquilos? Felizes? Bilíngues? Muito bem. Então, na próxima aula, estaremos trabalhando as complexidades das minhas outras WHs, né? Quando, quanto tempo, quão longe, quão perto e assim por diante. A gente vai trabalhando essa parte para deixar o material bem redondinho aí para vocês. Combinado? Então, nos vemos na próxima. Bye, bye. See you.